Olha, então eu vou começar por aí, portanto o Presidente hoje não está presente e vou eu aqui comandar aqui as operações, espero que corra tudo bem. Vamos começar pelo período antes da ordem do dia. Não sei se tem alguma coisa antes da ordem do dia, prévio, se há alguma coisa prévia ou não. Eu hoje não tenho nada. Portanto, no período antes da ordem do dia, tinha aqui umas informações para dar sobre a atribuição por parte do município de 59 bolsas de estudo a alunos que frequentaram o ensino superior no ano letivo 2020-2021, que frequentam, e que representa um investimento de 47.200 euros. Esta iniciativa, para além de visar minorar as dificuldades económicas sentidas por alguns agregados familiares do Conselho, e sobretudo neste momento difícil da pandemia, e que representam certos obstáculos à continuação dos estudos para alguns, visa também promover a igualdade de oportunidades, independentemente da sua condição. Importa salientar que, face a este contexto de Covid-19, o município aprovou um conjunto de medidas de âmbito social e económico para apoiar municípios em situação socioeconómica precária e que permitiu alargar os apoios que vêm sendo atribuídos anualmente a 6 estudantes do ensino superior. Concluo recordando que o Bolsa de Estudo é suportado integralmente pela Câmara Municipal durante 10 meses, com o valor mensal de 80 euros, ou seja, 800 euros por aluno e por ano letivo. Depois, no dia 24 de janeiro, decorreram as eleições presidenciais. Tendo em conta o contexto que vivemos, como todos conhecemos, os eleitores que pretendessem votar antecipadamente em mobilidade, em local escolhido pelo eleitor, puderam fazê-lo, tendo para o efeito procedido à inscrição prévia no site, disponibilizado para o efeito. No Conselho de Viana do Alentejo, a mesa da mobilidade esteve instalada no Cineteatro Vianense no dia 18 de janeiro, data igual em todo o território nacional. Para além desta modalidade, houve a possibilidade de voto antecipado para eleitores em confinamento obrigatório. Assim, para quem se encontrasse em confinamento obrigatório, decretado pelo Serviço Nacional de Saúde, e também por força da pandemia, tinham que dar a morada de confinamento e que se situasse onde está recenseado ou em concelho limítrofe. E por esse motivo estivesse impedido de se deslocar à Assembleia de Voto no dia de eleição. O eleitor teve a possibilidade de fazer a sua inscrição para votar nesta modalidade, tendo nos dias 19 e 20 de janeiro os presidentes das câmaras municipais ou alguém por si designado procedeu à recolha dos votos no domicílio dos eleitores em causa, com as devidas medidas de segurança e higiene. No nosso caso, em Viana do Alentejo, foi designado o vereador Paulo para proceder à recolha dos votos antecipados de eleitores em confinamento, que decorreu no dia 20 de janeiro, conforme o edital número 4 de 2021. No dia 24 de janeiro, decorreu então o ato eleitoral nas assembleias de voto habituais, com destaque para a freguesia de Viana do Alentejo, que voltou a ter 3 secções de voto. 2 na Escola das Cadinhas e outra na Escola de São João, Biblioteca Municipal. A nível dos resultados eleitorais no Conselho, o Marcelo Rebelo de Sousa teve 50,93%, 961 votos. André Ventura, 15,63%, 295 votos. João Ferreira, 15,47%, 292 votos. Ana Gomes, 9,86, 186 votos. Marisa Matias, 4,72, 89 votos. Vitorino Silva, 2,17, 41 votos. Tiago Maia Gonçalves, 1,22, 41 votos. A nível nacional, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, foi reeleito para o segundo mandato com 2.515.599 votos. O município já endereçou as felicitações pela reeleição. Destaco a forma tranquila, cívica e segura com que os municípios do Conselho exerceram a sua votação. Em nome do Executivo Municipal, agradeço a todos aqueles que, num momento particularmente difícil, provocado pela pandemia, participaram ativamente neste processo, integrando as respectivas mesas de voto. Depois, no seguimento de anteriores comunicações que o Executivo Municipal em regime de permanência tem dirigido à população, com o objetivo de informar sobre a evolução da situação no nosso Conselho, recordo que no dia 22 de maio de 2020
foi detectado o primeiro caso positivo Covid-19 no Conselho, tendo as situações sido coordenadas pela Autoridade de Saúde de acordo com os protocolos e medidas adequadas à ocorrência. Sobre os dados divulgados pelo município, importa salientar que, não sendo possível à Câmara Municipal atualizar e verificar a veracidade da informação proveniente das diversas fontes, é comunicada a informação que chega das entidades oficiais. Isto porque tem chegado informação não oficial sobre casos Covid-19 positivos que, mais tarde, se constata não correspondem à realidade. Informa ainda que o município não recebe a identificação das pessoas, apenas o número de casos positivos acumulado, o número de recuperados e o número de óbitos. Pela falta de informação e pelos atrasos, já algumas vezes verificados, foram solicitados esclarecimentos às entidades oficiais. De acordo com os dados oficiais da DGS, Direção-Geral de Saúde, os números no nosso Conselho são, à data de hoje, 27 de janeiro de 2021, 357 casos confirmados, 77 recuperados, 243 ativos e, lamentavelmente, 37 óbitos. Apesar de todo o processo relacionado com os casos positivos de Covid-19 e respectivas cadeias de contágio estarem a ser acompanhados pela Autoridade de Saúde Pública, a situação não deixa de ser preocupante, dado que atingiu, em particular, os lares da Santa Casa da Misericórdia de Alcácenas e da Santa Casa da Misericórdia de Viana, edifício do Rocio, os quais albergam utentes que, dada a sua idade, apresentam uma preocupação acrescida. A situação do lar de Alcácenas apresenta atualmente sinais de recuperação e os utentes não infectados Ao lar de Viana do Alentejo foram evacuados para a zona de concentração de apoio à população no edifício da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo em Aguiar, previamente equipado e preparado pelo município. Aos familiares das vítimas mortais já foram endereçadas as nossas condolências e renovo ainda a palavra de conforto, solidariedade para os que se veem confrontados com esta pandemia, desde logo os infectados e os contactos, aquele cuja atividade diária a isso obriga, nomeadamente os profissionais da área da saúde, os responsáveis e trabalhadores dos lares e todos os voluntariados destas áreas, em especial os bombeiros e a Cruz Vermelha. Sobre as medidas nacionais de combate à pandemia face ao agravamento dos efeitos, uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros realizada no dia 28 de janeiro aprovou um conjunto de medidas adicionais, nomeadamente proibir a circulação entre concelhos aos fins de semana, limitar horários de funcionamento das lojas até às 20 horas, em dias úteis, e até às 13 nos fins de semana. Os estabelecimentos de retalho alimentar só podem funcionar até às 17 horas aos fins de semana. Proibida a venda de bens ao postigo de lojas. Encerramento de equipamentos desportivos. Proibida a permanência em jardins e espaços públicos de lazer. Todas as medidas podem ser consultadas no site Covid-19 estamosongov.pt. Reforço das medidas de tal. Para além das medidas atrás referidas, após outra reunião do Conselho de Ministros, foi decidido suspender a partir do dia 22 de janeiro, pelo período de 15 dias, as atividades letivas, não havendo ensino à distância. Esta interrupção será compensada em períodos de férias, nomeadamente no Carnaval, na Páscoa ou no final do ano letivo. Foi ainda anunciado que os pais com filhos até aos 12 anos que ficarem em casa terão as faltas justificadas no trabalho e irão receber 66% do salário. Recordo que o município de Viana do Alentejo já tinha proposto no dia 7 de janeiro e após reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil de Viana do Alentejo, realizada no dia 6, a suspensão das aulas presenciais pelo período de 2 semanas para, pelo menos, os alunos do terceiro ciclo, do ensino básico e do ensino secundário do agrupamento de escolas de Viana do Alentejo. Relativamente à situação pandémica no Conselho, o município continuará a acompanhar a evolução, articulando com as entidades oficiais e tomando todas as medidas que considera necessárias para o bem-estar de todos os municípios. Reforçamos mais uma vez o apelo à responsabilidade individual de cada um, recomendando a todos uma atitude prudente e atenta às orientações da Direção-Geral de Saúde e de outras entidades oficiais, nomeadamente manter o distanciamento social, usar máscara, desinfetar as mãos, etiqueta respiratória
evitar espaços fechados, pequenos e pouco arejados. Recordo que continuam a ser utilizados todos os canais do município para sensibilizar e informar, divulgar e promover toda a informação útil de que tenhamos conhecimento, dirigida a toda a população, quer às famílias, quer às empresas e a outras entidades. O município pretende ser um interface agregador da comunicação das ofertas de serviços e apoios sociais o mais abrangente possível. Recordo ainda que o município distribuiu um folheto porta a porta com os contactos de todos os tipos de apoio existentes no Conselho. Pronto, meus amigos, isto é o que me oferece dizer sobre a atividade mais recente da Câmara. Eu queria me congratular com a Câmara Municipal nas condolências aos familiares das vítimas, tal como a todas as pessoas que neste momento se encontram em quarentena, portanto, e atingidas pela pandemia. Queria também felicitar a forma ordeira como correu o ato eleitoral no nosso Conselho, apesar de tudo e com as divergências que havia, de algumas pessoas concordarem ou não que o ato fosse realizado, correu de uma forma que eu considero muito boa. Portanto, queria felicitar também a população do nosso Conselho por isso. Disse para já. Isto não vale a pena estar-me a tornar repetitivo, é fazer das palavras dele fazer minhas também, as vossas, isto é comum a todos. Não vale a pena estar a repetir tudo aquilo que foi dito. Ok. Luís Miguel, outros assuntos que estejam para antes da ordem do dia? Não tem nada, João, hoje. Não. Eu já agora aproveito também para vos dizer, não sei se repararam ali só para dar a informação que estamos ali a proceder à atualização ali da iluminação naquela rotunda do Rocio. Portanto, está ali uma empresa, por conta da EDP, que vai retirar aquele poste que está no centro da rotunda para colocar uma iluminação na zona envolvente. Estamos a tratar disso. E depois a rotunda, tendo em conta as obras que ali existiram e o que ali houve, vamos dar ali algum embelezamento naquela rotunda, sobretudo evitando digamos que, aqueles trabalhos de manutenção que era necessário ali ver, cortar alguma erva mais alta, etc, etc. E então está previsto ir-se fazer ali um arranjo, no fundo um pouco à semelhança do que aconteceu na outra rotunda, lá junto aos bombeiros, que tem ali alguns elementos característicos da nossa região, que é a calçada antiga, a portuguesa, e também alguns elementos com o mármore verde aqui de Viana. Portanto, em termos gerais, é o que vai ali acontecer. Assim, de repente, não me estou a lembrar de mais nada. Se quiserem algum esclarecimento que eu não esteja a lembrar, estou à disposição. Se não tiverem, passaríamos então à ordem do dia. Vamos fazer como é habitual, nós vamos falando nos pontos e vocês, caso queiram ter uma votação de abstenção ou voto contra, vocês interrompem e dizem, pode ser assim, ficamos combinados, para não estarmos a perder muito tempo. Ok. Doutora Maria Dás, concorda? Cá estou, sim senhora. Pronto, ok. Então, proposta de aprovação de ata a minuta. Pronto, isto é da praxe. Informação sobre a atividade da Câmara, creio que vocês receberam, salvo erro, hoje, um documento sobre a atividade da Câmara. Também, se acharem oportuno ou conveniente, pedir algum esclarecimento sobre aquela relação de atividades que a Câmara teve nos últimos tempos. Também é agora a altura oportuna. Não vale a pena estar aqui a perder tempo a descrever aquilo. Vocês receberam o documento e tomaram conhecimento. Se tiverem algum esclarecimento, podem naturalmente fazê-lo agora. O ponto 3, conhecimento da relação de despachos proferidos pelo vereador João, vice-presidente, no uso de competências subdelegadas em matéria de administração urbanística. Portanto, isto também é o normal. Ora bem. Proposta de protocolo de colaboração a celebrar com o agrupamento de escolas de Viana do Alentejo, Biblioteca Municipal Paulo de Aguiar. Vocês consultaram este documento também, certamente. Portanto, a votação é favorável, não é? Zé Filipe, na Teixão. Eu estava a ver se conseguia apanhar aqui o documento. Sim, sim. Peço desculpa.
móvel. Pronto. Sim. Não sou capaz de abrir documento nenhum. Eu penso que isto é um protocolo que tem interesse quer para a biblioteca municipal, no Polo da Guiar, quer para o agrupamento de escolas. Não vejo, pela nossa parte, propomos-la porque achamos que é de todo o interesse e conveniência para a população. Isto todos os anos faz, foi igual ao... Sim, não. Eu só estava a ficar aqui com o documento aberto, era só o que eu estava a fazer. José Filipe, mas se quiseres, nós podemos ver depois mais tarde. Isto é um problema informático que eu tenho aqui que não consigo abrir de momento, não percebo porquê. Mas estou a dizer, se quiseres que a gente aguarde um bocadinho para tentares resolver isso, a gente... Não é necessário. Não. Então podemos passar para o ponto 5. Sim. Portanto, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente de 19 de janeiro de 2021, que determinou uma transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Alentejo. Despesas relacionadas com a pandemia da Covid-19. Portanto, isto vem na sequência de outros apoios que temos vindo a prestar às misericórdias. Foi mais um pedido de auxílio que apareceu agora da Misericórdia de Viana. Temos tentado ser, de alguma forma, equitativos no apoio a estas duas instituições que são similares, digamos assim, e este apoio vem na sequência de um pedido, um SOS que a Santa Casa de Viana nos enviou. Temos aqui no ponto 6 também uma proposta de transferência de verba para a fábrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo. Tem a ver com a manutenção e pequenas alterações no edifício onde funciona o polo da Caritas, no âmbito também da pandemia do Covid-19. Ponto 7. Proposta de ratificação do protocolo de cedência celebrado com a fábrica de... este é para retirar. Doutora Dairas. Não chegou documento, não. Portanto, não pode ser discutido porque não há documento, sim. Portanto, é só para vos informar que aquela intervenção que nós estamos a fazer à volta do santuário, aquilo, como sabem, as cadernetas antigas, a área não é retilínea em termos da separação entre o que é nosso e o que é deles. Quer dizer, há ali umas zonas em que passa a linha por um bocadinho pelo terreno deles, noutras passa por dentro do nosso, estás a perceber? E este protocolo é, de certa forma, para que aqueles bocadinhos onde nós vamos intervir e que é deles, que haja esta colaboração, porque eles também estão a utilizar alguns nossos, quer dizer, não vai ser ao milímetro ou ao centímetro de metro, mas é um protocolo em que eles também se disponibilizam para colaborar, de facto, tendo em conta que se trata de um espaço público que ninguém vai utilizar, a não ser as pessoas que frequentam o santuário ou as pessoas que frequentam os eventos que existem ali naquele recinto, quer a Feira de Ares, quer a Romaria, etc, etc. Portanto, a utilização é pública, a única diferença que está aqui para se elaborar este protocolo é que não é... Como é que eu ia dizer? A intervenção que eles já fizeram, inclusivamente, já abrangeu em alguns passos a nossa área. E noutros, nós vamos intervir, de acordo com as cadernetas que eles têm, um bocadinho na área deles. E não faz sentido também nós estarmos a deixar ali bocadinhos que sem serem intervencionados. O que interessa, de facto, é que haja uma colagem da intervenção do município à intervenção que eles fazem, para haver uma coerência em todo o espaço, não só do santuário, mas também de todo o espaço envolvente. E este protocolo é nesse sentido. A informação que me deram é que está no Sr. Arcebispo para ele autorizar. Doutora Maria Dares, se tiver a dizer alguma coisa mal, ajude-me lá. Eu sei pouco desse processo. O engenheiro João Lourenço é que tratou, mas julgo que, de facto, ainda não conseguiram obter a assinatura e por isso é que não está aqui hoje. Sim, mas a substância do protocolo é esta que eu estava a dizer, não é? Como lhe digo, o João Lourenço é que está dentro desse assunto. Eu não o domino, não me sinto muito à vontade para falar sobre isso. Portanto, ele terá que vir eventualmente a uma próxima reunião
Eu esqueci-me também de vos dizer, é que este protocolo é necessário para que nós possamos obter o financiamento, porque a elaboração do processo de financiamento que a obra vai ter obriga a termos que construir todo um processo onde, para além de declarações da Agência Portuguesa da Água, quer dizer, há várias entidades que têm que se pronunciar para que o processo seja bem construído. E um desses pedidos de quem está a analisar o processo para ser financiado é, de facto, essa discrepância que há entre a caderneta da Câmara e a caderneta da Igreja, naqueles bocadinhos que não abrangem e que nós estamos lá a intervir, e o protocolo é nesse sentido, é dizer que a Igreja a dizer que não se importa que nós possamos fazer alguma intervenção, e estamos a falar de espaços reduzidos, não é? Não sei se tem alguns esclarecimentos, perceberam o que eu disse? Estou esclarecido. No ponto 8, proposta de transferência de verba para a Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, também despesas relacionadas com a Covid. Como vos disse, temos tido cuidado, tendo em conta que os problemas das duas instituições são muito idênticos. No fundo, acabam por ser dificuldades financeiras com a situação que estão a atravessar, quer pelas despesas acrescidas que têm tido, quer naturalmente também pela falta de entrada de receitas, porque se os idosos lá não estão, se não há utentes, também as receitas não entram, não é? E então, dentro das nossas possibilidades, temos vindo a ajudar as duas Santas Casas. Também temos, relativamente à questão da Covid-19, uma proposta de transferência de verba para a Ação Militar dos Bombeiros, voluntária no Alentejo, também despesas relacionadas com a pandemia. Atenção, Maria Dados, eu não posso... Pois, o Luís Miguel está impedido. Certo, já tomei nota. O ponto 10, proposta de ratificação dos despachos do Sr. Presidente que determinaram a atribuição de apoios no âmbito da ação social escolar. Isto é da praxe. Pronto, Maria Dares, doutor Maria Dares, o que é que... Sim, os senhores vereadores receberam, portanto, refeições e visitas de estudo de acordo com as propostas que costumam vir da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano. Os despachos porquê? Porque o senhor Presidente despacha logo para que isto, como tem a ver com apoios, principalmente o das refeições, entram logo em vigor. E vem depois a ratificação, como é o procedimento habitual da Divisão. Ponto 11, tem aqui também proposta de transferência de verba ao abrigo do regulamento de apoio financeiro às atividades culturais. Agradecia que dissesse quais são as instituições, doutor. É apenas o Grupo Coral Velha Guarda, 180 euros, relativo ao quarto trimestre de 2020. Portanto, não está ninguém impedido, não é? Não. O ponto 12, a proposta de homologação do relatório final relativo ao concurso público número 5, 2019/2020, com publicidade internacional para a aquisição de bens e serviços para a implementação do projeto Wi-Fi, Turismo Alentejo Central, cuja entidade adjudicante é a Turismo do Alentejo, ERT, e proposta de revogação da deliberação de contratar. A doutora Maria Dares tem que pedir que explique isto melhor do que eu, porque é um assunto que já cá vi várias vezes, não é? Então estávamos aqui no ponto 12 e eu estava a dizer que este assunto já esteve presente numa reunião de Câmara, porque tratando-se do município de Viana do Alentejo pertencer ao agrupamento de entidades adjudicantes liderado pela Turismo do Alentejo, as deliberações tomadas no âmbito deste processo devem ser tomadas por todos os municípios integrantes. E daí que a deliberação, melhor dizendo, da abertura do procedimento, da nomeação do júri, da aprovação do caderno de encargos, não sei se os senhores vereadores se recordam, mas isso foi objeto de deliberação aqui numa reunião de Câmara. Entretanto, o processo corre sob a responsabilidade da entidade que o lidera
E chegam, portanto, ao ponto de fazerem o relatório preliminar, o relatório final e excluem uma única proposta apresentada pelos motivos constantes dos documentos que vos foram enviados. Entretanto, o que é que pedem agora aos municípios? Que homologuem esse relatório final e que deliberem a extinção do procedimento, uma vez que, excluindo a única proposta apresentada, o processo fica esvaziado. E é isto. Portanto, são duas deliberações que são pedidas: homologação do relatório final e deliberação sobre extinção do procedimento. O caminho que isto agora segue é uma certidão desta deliberação para enviar para a entidade que lidera o concurso. Foi um concurso público internacional. Olha, agora temos o ponto 13, 14, 15, 16 e o 17, que eu peço à doutora Maria Daires que fale sobre eles. O 13 e o 14, os senhores vereadores receberam e tem apenas que ver com uma urgência despachada pelo senhor Presidente no dia 21 de janeiro, no sentido do reforço da rúbrica para dar andamento à aquisição de cartografia para o Plano Diretor Municipal. Foi apenas este motivo que determinou, portanto, esta alteração por despacho, quer ao Plano Plurianual de Investimentos, quer a correspondente alteração ao orçamento. Então, estava a referir-me aos pontos 15, 16 e 17, que têm todos ligação uns com os outros, portanto, a alteração ao orçamento da despesa, a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e a alteração ao Plano de Atividades Municipais. E, basicamente, isto tem que ver com, em termos do Plano Plurianual de Investimentos, com a aquisição de uns marcos de incêndio para a proteção civil, tem a ver com o reforço da rúbrica da tela do lago da Quinta da Joana, o reforço de uma rúbrica para a abertura de um procedimento de massas bituminosas e uma ligação elétrica da empreitada de envolvente ao santuário. Depois, em termos de plano de atividades municipais, que tem ligação, portanto, depois tem transposição para o orçamento, estamos a falar de, essencialmente, produtos, um reforço para produtos Covid, luvas e outros equipamentos de proteção individual. Uma fibra para o largo 1º de Maio em Aguiar para a SCAP, e depois um reforço das transferências para a Associação, para a ARDA, nomeadamente a nível de água e a componente dos resíduos, salvo erro, exatamente. Pronto. Depois, a nível de orçamento, é isto tudo, mais algum reforço em rubricas correntes, nomeadamente na rúbrica dos transportes escolares, na rúbrica da taxa de resíduos hídricos e pronto. E o resto é aquilo que vos disse dos outros documentos. Portanto, é a transposição em termos orçamentais. E é isto, assim muito genericamente. É a abstenção, não é, Miguel? É a abstenção, exatamente. Portanto, a abstenção do... Entre o 13 e o 17. O 17, sim. 17. 13 e 17, abstenção. Certo. Obrigado. Então vamos para o ponto 18. Proposta de aviso de processo relativo a um pedido de adoção cuja requerente é a Sociedade Adivinha Radical Limitada para o Gabinete Técnico Florestal Municipal. Portanto, isto trata-se de um processo para o qual foi apresentado pedido de homologação de obras e agora é enviado para a decisão da Câmara Municipal, pela legislação que nos obriga a isso, com uma proposta de decisão favorável, a linha D do número 2 do artigo 102 do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, estabelecido pelo Decreto-Lei de 555/99, de 16 de dezembro, na redação atual.
Vocês têm abstenção, não é? Sim, sim. Costuma ser. Vocês interrompam e digam uma coisa. É abstenção, é. Pronto. Depois temos o número 19, ponto 19. Proposta de notificação ao requerente João Alberto Batista Galvão para que, no âmbito do processo 96 de 2020, apresente os documentos necessários à legalização de operação na Herdade da Misericórdia em Alcáceres. É abstenção. Olha, eu peço-vos imensa desculpa. Eu tenho aqui uma memorandozinho que me enviaram dos serviços e eu troquei isto. A explicação que eu dei no anterior não era... A explicação do anterior não era essa que eu dei. Desculpem lá. Vou agora repetir a do anterior para ficar registado. Peço imensa desculpa. Este ponto da linha radical não diz aquilo que eu disse. É uma coisa semelhante, mas não é igual. É que diz aqui que foram apresentados novos documentos de acordo com a última informação técnica de maio de 2019 e os documentos só foram entregues em novembro de 2020. Culpa nossa. Porque o senhor acabou por dizer que não tinha lá nenhuma informação nossa, deve ter havido troca de telefonemas e informação sem ser formalizada com o arquiteto Rodolfo e o arquiteto Carlos Marques, que é quem trata deste processo, desta situação, e não ficou nada escrito, não se encontra nada escrito. Da apreciação, considerou-se que a legalização das obras de ampliação, portanto, trata-se de uma obra de ampliação, carece de parecer da Comissão Municipal de Defesa de Floresta, por se tratar de ampliação de edifício existente em espaço rural. Daí que tenho que ir à Comissão Municipal de Defesa da Floresta. Portanto, isto é enviado para a Câmara apenas com esta indicação do serviço e proposta do serviço para que este assunto, tendo em conta que é em espaço rural e que trata de uma ampliação, ser analisado pela Comissão Municipal de Proteção da Floresta, de acordo também com aquilo que a lei nos obriga. Isto, de facto, é aquilo que eu deveria ter dito no ponto 18 e não disse, enganei-me. Portanto, tomem em consideração isto e não aquilo que eu tinha dito. Por isso é que eu tinha a abstenção de há bocadinho quando falámos do 13 ao 18. Mas é isso. Pronto, é abstenção, não é, Luís? É abstenção, sim. Depois, agora, como já vos disse, vamos aqui tratar do processo da Herdade da Misericórdia do João Alberto. Portanto, também é enviado também para a decisão da Câmara Municipal para que nós decidamos notificar o requerente para apresentar os documentos sem falta. Portanto, também é o abrigo da legislação em vigor. Isto trata-se também de um processo que tem que ir ao Gabinete Técnico Florestal Municipal, que já apreciou o pedido de legalização e pronunciou-se no sentido de solicitar também mais elementos necessários para a submissão do assunto. Portanto, este assunto já esteve na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que terá pedido alguns documentos e que agora terão sido apresentados e que têm que lá voltar novamente. No fundo, a explicação é esta. Abstenção da minha parte. Abstenção também. Pronto. Ponto 20. Legalização de obras em Alcáceres no âmbito do processo 226 de 2020, cujo requerente é José Luís Rosa Paulo. Portanto, aqui é que é aquilo que eu disse há bocado e que me enganei. José Luís Rosa Paulo. Portanto, foi apresentado um pedido de legalização de obras e é enviado para a Comissão Municipal com proposta de decisão favorável ao abrigo da legislação que eu indiquei, que é a linha D do artigo 2 do artigo 102 do regime jurídico da urbanização e da edificação, de acordo com o Decreto-Lei 555/99, 16 de dezembro, na redação atual. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a decidir é deferir o pedido de legalização apresentado pelo senhor que tinha obras ilegais. É isso. Ora, 21 é a percepção, não é? Sim, sim. 21. Pedido de autorização para a abertura de conta bancária. Census 2021. Aquilo que eu sei é que tivemos aqui uma reunião com o responsável máximo dos censos
Ao que parece, a Câmara tem um papel interventivo nisto, em termos de fazer alguns pagamentos às pessoas que participam nos censos, e como tal é necessário haver uma conta só para este efeito, que receberá os dinheiros da comissão da entidade que está a gerir todo este processo, e depois nós faremos alguns pagamentos aqui no terreno aos colaboradores que estão a ser recrutados também pelo Centro de Estatística, Centro Nacional de Estatística. Abstenção. Qual é o sentido de voto? Abstenção. Abstenção. 22. Proposta de transferência de verba para a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Isto é a cota que pagamos anualmente para a Associação Nacional de Municípios. Sim, Sr. Vice-Presidente, 4.359,24 €. Sim, sim. Anual. Portanto, Anual. Como membros da Associação Nacional de Municípios, é uma cota que vamos falar todos os anos. Né? Anual, exatamente. Sentido de voto? Favorável. Proposta de transferência de verba para a Associação de Municípios da Rota do Estado Nacional 2. Portanto, é uma situação muito similar. Como sabem, nós fazemos parte da Associação de Municípios da Estrada Nacional 2. Eu penso que tem sido um projeto de sucesso. Tivemos agora esta infelicidade da pandemia, mas mesmo nos inícios, enquanto já durava a pandemia, o Conselho foi muito beneficiado porque a Rota da Estrada Nacional 2 acabou por ser um escape para muita gente. E eu acho que a economia conselhia beneficiou com isso. E nós somos do município desde a primeira hora. Fizemos parte da Associação Nacional de Municípios para que este projeto fosse para a frente. Portanto, Maria Dás, diga-me só qual é o valor da cota. 1.200. 1.200 € anuais. Sim, sim. Sentido de voto? Favorável. Proposta de verba para a Associação Nacional de Assembleias Municipais. Creio que o Luís Miguel e o José Filipe estiveram nas Assembleias Municipais, onde o Presidente Sousa apresentou esta proposta da nossa Assembleia Municipal passar a fazer parte desta associação e agora pagar a respectiva cota. Não é? 1.000 €. 1.000 €. Proposta de transferência de verba para a Associação 25 de Abril. Uma situação idêntica, como já repararam, estamos no início do ano e temos que tomar estas deliberações para cumprirmos os nossos compromissos. 600. Como, doutora Dás? 600. 600 €. Sim. Proposta de pedido à Assembleia Municipal de aprovação de cota mensal para a AMCAL, Associação de Municípios do Alentejo Central, no ano de 2021. Doutora Maria Dás, esta cota tem que ir à Assembleia Municipal. Sim, o que se pede à Câmara, isto tem estes dois momentos. O que se pede à Câmara é para o envio deste assunto para a Assembleia Municipal, porque a competência, em termos dos estatutos da AMCAL, a competência final é da AMCAL. Portanto, aqui o que é que se dirá? Que o montante aumentou. 1.750 €, não é? Exato, vinha sendo de 1.500, muito tempo, desde 2011, e passou para 1.750. Em termos dos estatutos, como disse, é uma competência da Assembleia Municipal. O ponto 27, pedido de acordo da AMCAL quanto à afetação das despesas do seu pessoal ao município de Viana do Alentejo. Isto é uma situação também que ocorre todos os anos, não é, doutora Maria Dás? É uma situação idêntica, não tem saída de verba direta, mas como nós somos uma entidade integrante da Associação de Municípios do Alentejo Central, isso tem que estar refletido como entidade participada, digamos assim. E daí que a Assembleia Municipal de cada um dos municípios integrantes também tenha que dar o seu acordo à afetação do pessoal, que neste ano está reportada no quadro em termos da população e da imputação que nos compete, está em Viana, 92.499 €, sendo as despesas com pessoal de 410.561.
Portanto, ao fim e ao cabo, não é uma transferência de verba, é apenas a cota parte que é imputada ao município de acordo com a regra, de acordo com a sua população, a percentagem da sua população. É o critério utilizado para afetar. Não sei se tem alguma coisa para dizer. Chegámos ao final da ordem de trabalhos. Não tenho nada para dizer. Pronto, olha, obrigado. A reunião correu muito bem. Quero desejar que tenham todos muita saúde e sorte e protejam-se para ver se a gente consegue salvar desta. Pá. Qualquer dia estão aí as vacinas e saber se isto vai ao normal. Tá? Se não houver mais nada, está encerrada a sessão. Pá. Igualmente também para vocês. Boa tarde. Um abraço. Um abraço. A todos. Saúde para todos.